com alegria e com as bênçãos da Trindade Santa, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção do Menino Deus, as bênçãos do Cristo Jesus, Senhor dos Passos, e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores, especialmente a nossa saudação. E aqui em Florianópolis, diretamente no estúdio, está um frio bastante intenso e que foi anunciado ontem já, que nós iríamos ter um frio. Imagina as pessoas da serra, em outros lugares mais elevados, sem dúvida nenhuma, está fazendo um frio bem maior. E, especialmente, também nós nos colocamos em sintonia com todas as pessoas que são em sintonia conosco, já por diversos anos. Eu sempre procuro trazer algumas informações, mas especialmente também a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ou mesmo a vida de um santo. E hoje a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festividade de São João Batista, que vinha ser primo de Cristo Jesus. Nós devemos sempre distinguir. Nós temos muitos santos com o nome de João, de São João. Entre eles também o apóstolo de Cristo Jesus, João Apóstolo, que era o apóstolo mais jovem que Cristo tinha, aquele que, ao sopé da cruz, na morte de Cristo Jesus, estava ali juntamente com a mãe de Cristo Jesus, dando a ela um apoio, uma presença. Nós sabemos quanto é importante quando a pessoa está passando numa crise, numa dificuldade, num problema, quanto é importante, ou mesmo na morte de um ente querido, quanto é importante a presença de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amiga, que vai animando a pessoa triste. E ali estava, conforme lemos em São João, que eu já coloquei aqui mais de uma vez, como lemos em São João, capítulo 19, versículos 26 e 27. 26, onde Cristo Jesus, do alto da cruz, vendo a sua mãe, juntamente ali com alguns amigos, alguns apóstolos, e especialmente o apóstolo São João, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E no versículo 27, filho, eis aí a tua mãe. E desde então todos nós estávamos representados na pessoa de São João, e todos nós recebemos e assumimos a mãe do Cristo como a nossa mãe. Felizes todas as pessoas que temos duas mães. Uma aqui na terra, a nossa mãe biológica, a outra no céu, mas também presente na vida de todos e cada um de nós, que é a mãe de Cristo, aquela que por obra do Divino Espírito Santo teve a graça de conceber
o menino Deus, o Cristo Jesus, que veio da eternidade para trazer para todos nós a salvação e também uma doutrina maravilhosa, especialmente centralizada no amor, na caridade, na fraternidade, no amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Aliás, as últimas palavras na despedida de Cristo Jesus, lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, eu já li aqui mais de uma vez, Cristo Jesus dizendo a todos e a cada um de nós, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, hoje a Igreja Católica celebra a festividade de São João Batista, que ele é o precursor de Cristo Jesus, ou seja, aquele que veio antes, um pouco antes de Cristo Jesus, para preparar os caminhos do Senhor Jesus, para encaminhar as pessoas para receberem Cristo Jesus com uma consciência tranquila, uma consciência não em pecado, mas sim na graça e na amizade de Deus. Então, ele, São João, filho de Isabel e de Zacarias. E Zacarias era sacerdote no templo de Jerusalém. E lá ele oferecia o incenso para Deus. E qual é o sentido do incenso? Que hoje em dia nas missas, o sacerdote, se desejar, pode em todas as santas missas usar o incenso. Mas de modo geral, o incenso é usado nas missas mais solenes, nas missas também do Papa, dos arcebispos, mas também qualquer festividade, especialmente o padroeiro da paróquia ou da padroeira, então se usa o turíbulo, onde tem a naveta, tem o incenso, o Papa, ou o bispo, ou o arcebispo, ou o sacerdote, ou no caso o diácono, também numa celebração, coloca um pouco de incenso sobre as brasas e ali então exaure, sai aquela fumaça e juntamente com a fumaça o cheiro do incenso. E ali então o altar é incensado, igualmente o padroeiro ou a padroeira e o crucifixo também são incensados, e também na hora do ofertório, também todas as pessoas, todos nós somos incensados. E veja bem, qual é o sentido? A Bíblia nos diz claramente, especialmente pelos Salmos, assim como o incenso sobe para as alturas, sobe até o altar de Deus, é nossa vontade, a vontade de todas as pessoas que se encontram na igreja, de que a nossa prece, a nossa oração, também atinja o altar de Deus. Ou seja, que Deus também aceite este incenso, este perfume, atenda também aos nossos pedidos, a nossa oração. Então, ele era o sacerdote Zacarias, o pai de São João, era sacerdote no templo de Jerusalém.
E o anjo que trouxe a notícia convidando Miriam para ser a mãe do Cristo Jesus, também ele deu a notícia a mandado de Deus, dizendo: Zacarias, a tua oração foi aceita da parte de Deus, e a tua esposa vai conceber um filho, ao qual tu colocarás o nome de João. E ele então desconfiou desta notícia. E, por assim dizer, na hora duvidou. E ali o próprio anjo diz: porque tu duvidaste, Zacarias, da minha notícia, tu ficarás mudo. E quando ele saiu, nos diz a palavra de Deus, saiu do templo de Jerusalém, as pessoas logo perceberam que ele devia ter tido uma visão, porque ele não conseguiu mais falar. E assim, então, Deus lhe deu uma lembrança da mudez. Então, Deus não gosta quando recebemos uma mensagem de Deus por um sacerdote, ou mesmo, muitas vezes, um esposo pode receber uma mensagem da esposa, ou a esposa do esposo, ou o pai e a mãe, uma mensagem para os filhos. Deus inspira a pessoa ao ler a palavra de Deus, ou quando estamos em oração. E como então tu duvidaste, ficarás mudo. Bem, e realmente, ele chegando em casa, a esposa lhe disse que recebeu a mensagem e que ela, apesar da idade, vai conceber um filho. Claro, ele tinha até certa razão, mas como lemos em São Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível, porque ele já era de uma idade muito avançada e ela era estéril. Então eles não tinham nenhum filho e por isso, creio eu, que ele, em parte, duvidou, desconfiou dessa notícia. E ali a própria esposa, Isabel, também lhe dá a notícia, confirmando a notícia do anjo. E a criança, então, foi se desenvolvendo no ventre de Isabel e ela lhe deu a luz, ao pequeno Joãozinho. E logo em seguida levaram o menino para o templo de Jerusalém para a circuncisão. Era uma cerimônia lá pela lei mosaica que todos os seres masculinos passavam por esta celebração, por essa cerimônia da circuncisão. E ali então, agora vem o caso. Qual é o nome do menino? Então, claro, começaram os parentes a dizer diversos nomes, e ela disse: João será o seu nome. Mas aí, então, vem a discussão, mas ninguém na família tem o nome de João. Aí, então, agora como é que vamos perguntar ao pai? Se ele não fala, se ele não consegue se comunicar para as pessoas entenderem. Ele pediu uma tabuinha, e nesta tabuinha, o que é que aconteceu? Ele escreveu o nome, João será o seu nome. E quando ele assim escreveu, veio a graça de Deus que o atingiu e ele começou a falar. E esse menino futuro, João Batista, o grande perseguidor
o grande precursor de Cristo Jesus, o grande evangelizador que trouxe a mensagem: convertei-vos e confessai os vossos pecados, arrependei-vos. E ele então, São João, batizava, ele dizia, batizava com a água, E nos diz a palavra de Deus, esse menino crescia e se desenvolvia com toda a graça diante de Deus. E esse menino, então, com a graça de Deus, foi se desenvolvendo e foi crescendo, e até chegar à idade lá madura, quando ele começou aliás, São João passou muitos anos a sua juventude no deserto, em penitência, em jejum, em oração. E quando ele estava muito na amizade e na graça de Deus Pai, então ele vem santificado para trazer a mensagem, levar a mensagem de Deus para os seres humanos. E especialmente convertei-vos, arrependei-vos da vossa vida passada e de agora em diante procurai viver na amizade, na graça de Deus. E para marcar mais a pessoa, ele, São João, os batizava, o batismo de penitência, o batismo de conversão com a água. E quando então mais tarde ele disse: eu batizei vocês com a água, mas depois de mim, referindo-se a Cristo Jesus, depois de mim virá alguém que vos batizará com a água e pelo Espírito Santo. Então sempre todos nós, quando recebemos o batismo, seja como criança, seja como adolescente, seja como pessoas adultas, hoje em dia muitas paróquias estão aceitando e acolhendo adolescentes e jovens, e mesmo pessoas idosas que não foram batizadas quando crianças e que vêm pedir o batismo, a graça de Deus, agora. Então, por meio de uma catequese para adultos, então, eles são preparados no seu coração e na sua mente, espiritualmente, e para receberem a graça santificante pelo batismo e tornarem-se filhos adotivos de Deus. Veja quantos. Alguns podem perguntar: mas Padre Pedro, por que não foram batizados quando crianças? Porque não tinham chance, ou porque os pais eram de outra denominação religiosa e omitiram o batismo, deixaram de lado o batismo. E o batismo, que nós sabemos, é um só. Tanto é que qualquer pessoa batizada em outra religião, há certas religiões que batizam segundo o mandado de Cristo. Está bem claro em Mateus, capítulo 28, versículo 16, onde Cristo Jesus, vejam só o que Cristo diz aqui, podemos olhar: ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas, o que eu vos ensinei. Ensinei aos apóstolos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz claramente Cristo.
ensinai-os a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, especialmente, temos a garantia da presença de Cristo Jesus. Sabemos que Cristo Jesus sempre está presente, se faz presente em toda a celebração da Santa Missa. Na hora da consagração, o sacerdote diz as mesmas palavras quando na grande quinta-feira santa, Cristo Jesus celebrou a primeira e única Santa Missa e pronunciou estas palavras: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lá, Moisés, no Monte Sinai, também Deus fez uma aliança com Moisés, mas pelo sangue de animais. Tanto é que as pessoas eram aspergidas, eram abençoadas com sangue de animais. Agora Cristo diz, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em minha memória, em minha lembrança. E agora vocês sabem, a maior parte já sabe, já falei há tempos atrás isso aqui. Então, sempre na Santa Missa, a consagração, o Papa, os cardeais, arcebispos e bispos, sacerdotes, sempre pronunciam estas palavras, não em português, mas cá, também em português para os padres que são do Brasil, ou são de Portugal, ou são de algum país da África, ou qualquer país do mundo onde falam português. Mas nós sabemos que a Santa Missa é celebrada em mais de 6.000 línguas, idiomas ou dialetos. Eu sei, já escutei, até marquei na minha agenda, e por isso eu repito sempre as mesmas palavras, o mesmo número. Eu soube que no Brasil existem índios, muitíssimas tribos de índios, nossos irmãos, e são 253 tribos de índios, cada uma das tribos com a sua língua, com o seu dialeto. Eu tive ocasião, por exemplo, de estar no meio dos índios ticunas, 1.700 quilômetros além de Manaus. Lá, Estirão do Equador, São Paulo de Olivença, enfim. E lá, então, celebrei a missa para os índios. E a igrejinha estava superlotada. Muitos índios com seus animaizinhos, com seu papagaio, outros com o bicho preguiça, enfim, com cachorrinho, com gatinho, com animais. Foi assim uma missa, mas eu celebrei em português, porque eu não sei a língua, sei apenas algumas frases que da língua ticuna. Mas a professora, dona Dinaí, que eu me lembro a cada passo dessa grande professora dos índios, que fala bem a língua dos índios e fala o português. Ela, enquanto eu celebrava a Santa Missa, ela dava uma explicação do que eu estava rezando. Então, a consagração é exatamente a mesma em toda parte para nós a língua
na consagração, é o mesmo sentido. Por isso Cristo diz, o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. É o que Cristo pede de cada um de nós. Então, sempre o Padre diz as mesmas palavras. Então, procuremos pedir a proteção, a bênção de São João Batista e que ele interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. E, sem dúvida nenhuma, ele assim fará. E também, por certo, estão no céu os santos Zacarias e Isabel, os pais de São João Batista. E os santos que nós celebramos hoje, nós estamos celebrando São João Batista, São Firmo, Santa Helena, Anfíbalo, Bartimeu, Henrique. Hoje também é o Dia Internacional da Ufologia e Dia das Empresas Gráficas. Veja só, o Papa Francisco está no céu, mas deixou uma frase muito bonita para nós. Podemos meditá-la. E diz então o Papa Francisco, o amor é a única luz que ilumina incessantemente, ou seja, ilumina sempre um mundo às escuras. Muito bonito esse pensamento. O amor é uma luz que ilumina sempre um mundo às escuras. Hoje, às 19 horas, hoje terça-feira, na igreja Nossa Senhora do Carmo em Coqueiros, teremos a missa em louvor a Santo Antônio com a bênção dos paizinhos. Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, eu me alimentei com esse pãozinho abençoado com muita fé. E eu tinha problemas na minha vida, problema psicológico, um desânimo, uma depressão, e sabe que estou completamente curada. Amanhã, às 4 horas da tarde, a missa pedindo a proteção de Nossa Senhora da Cabeça. Nossa Senhora da Cabeça é a protetora da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade e de tantos outros problemas. E na quinta-feira, 19 horas, a missa em louvor a Nossa Senhora da Cura e da Libertação. É Nossa Senhora que também vem trazendo muitas graças para as pessoas. A todas e todos almejamos uma semana agradável, feliz, com a proteção e do alto, a proteção que, aliás, eu me esqueci de colocar a água aqui no copo e vamos agora abençoar esta água. E a gente sempre procura dar a bênção, porque aqui há pessoas que estão em sintonia comigo, sempre nesse programa, e desde Padre Pedro, não esqueça a bênção na água. Saúde, paz, alegria, e especialmente a presença de Nossa Senhora da Saúde e da Trindade Santa, e nossa oração, nossa presença junto aos doentes, igualmente a bênção de Deus sobre todos os enfermos e sobre nós, e a bênção na água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Rezemos sempre pela paz, essa situação muito triste que estamos vivendo hoje em dia no mundo. Essas guerras e tal, precisamos de uma paz sincera.